Livro de Mateus, uma mensagem muito conhecida, irmãos, amém? Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7, vamos ler o versículo 13, amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Mateus, capítulo de número 7, versículo 13, amém? Glória a Jesus, Deus é maravilhoso, né, irmãos? Olha só, de repente sobra só para o pastor 10, né, irmãos? Glória a Jesus, glória a Deus, mas ultimamente está sobrando só para mim, né, irmãos? Graças a Deus, né? Deus sabe todas as coisas, né, pastor 10? Tem hora que tem que dividir a carga. Deus fala, não deixa tudo para ele, não. Tem que dividir, né? Glória a Jesus. Quem estava aqui sábado? Quem estava? Foi surpresa para mim, né, irmãos? Oh, meu Deus, mas foi uma benção, amém? Quem estava aqui sábado? Quem estava? Foi uma benção, irmãos. A igreja estava lotada, amém? Mas Deus, Ele é fiel, né? Deus, Ele sabe trabalhar, né, irmãos? Ele não pode reclamar. Eu aprendi que não, Ele não pode reclamar das coisas, não. Deus fica contrariado, amém? Porque tudo é na vontade dEle. A Bíblia diz que em tudo dai, porque esta é a vontade de... Pronto, amém? Glória a Deus. É assim, né, irmãos? É assim, amém? Glória a Jesus. Todos acharam? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ó, preste bastante atenção. Micael, Deus abençoe, né? Micael veio hoje, né? Micael, sábado estava uma benção as crianças aqui, né, irmãos? Estava uma benção. Oh, glória a Deus. Deus vai continuar abençoando as crianças, amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13, diz assim, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontre. Amém? Só aqui tá bom, irmãos? Os irmãos podem assentar, amém? Glória a Deus, e bater palmas bem forte para Jesus, amém? Bem forte as palmas. Glória a Deus. Como eu disse, irmãos, nós estamos no controle do Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade do Senhor, amém? Se você está aqui nessa noite, foi Deus que preparou essa oportunidade. Ai, Malélia, eu nem quase que não vinha, amém? Mas se nós estamos aqui, foi Deus que nos trouxe, sabe para quê? Para ouvir a palavra dele, amém? A Bíblia diz, irmãos, bem-aventurado aquele que lê a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que ouve a palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que guarda a palavra do Senhor. Amém? Glória a Jesus, glória a Deus. E nessa noite, irmãos, nesse culto maravilhoso, culto que traz por título doutrinário da palavra do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que quando nós abandonamos o mundo, nós temos que ter regra. Quem sabia? Quem sabia? Tem gente, irmãos, que quer estar na igreja de tudo quanto é jeito. Pode ou não pode, irmãos? Na palavra do Senhor, o Senhor, Ele vem nos orientando que Deus, Ele não obriga ninguém a servir a Ele. Obriga, irmãos. A Bíblia diz que Jesus diz assim, ó. Se alguém quiser, você está aqui porque você quer. Se alguém quiser vir após mim, tem que fazer o quê, irmãos? Renunciar. E a Bíblia diz que Deus aceita o homem da forma que ele chegar na igreja. A Bíblia diz assim, ó, vem como está. Mas só que não pode ficar do jeito que veio, irmãos.
E muitas das vezes, hoje em dia, o mundo está cheio de igreja, o mundo está cheio de congregação, mas aqueles que vêm até a Deus, eles não querem renunciar, amém? E nessa noite, Deus, Ele trouxe essa palavra para mim, para você, que nós, se quiser seguir a Jesus Cristo, nós temos que entrar na porta estreita. Se nós quiser morar no céu, nós temos que seguir o caminho de Jesus, que é apertado. O caminho de Jesus é apertado. E é por isso que a Bíblia diz aqui, ó, porque estreita é a porta e apertado o caminho, e são poucos que querem andar por esse caminho. Mas se você está aqui nessa noite, é porque você deseja entrar nesse caminho que é Jesus Cristo. Jesus diz assim: eu sou o caminho. Amém? Mas tem muitos irmãos que estão na igreja e ainda não sabem o caminho. Quem sabia disso? Quem sabia? Mas como assim, irmã Leila? Tem gente que está na igreja e não sabe o caminho, mas ele quer Jesus, mas ele não sabe o caminho. A Bíblia diz que Tomé, irmãos, ele estava com Jesus e ele ainda não sabia o caminho. Há tanto tempo eu estou convosco e você não sabe o caminho, Tomé? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é importante, irmãos, nessa noite, nós entender que se você andar na verdade, nós estamos andando no caminho de Deus. Hoje em dia, irmãos, ser crente, para muitos não é novidade. Muitas das vezes, irmãos, a gente sai para fazer a obra do Senhor, e muitas das vezes a gente fica até envergonhada. Mas como assim, irmã Leila? Quando você começa a pregar a palavra do Senhor, não por causa de mim, não por causa de você, mas porque, irmãos, quantas pessoas estão na igreja e estão escandalizando o nome do Senhor? Diz que é crente, mas fala mais mentira do que a verdade. E Jesus está falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, se não praticar a verdade, não vai morar no céu. Quem sabia, diga glória a Deus. Pode mentir pouco, irmãos? Mentira, toda mentira, ela é mentira, mentira, mentira. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Não, tudo é pecado. A Bíblia diz que um pouquinho de fermento, o que acontece com a massa? Estraga tudo, irmãos. E é por isso, irmãos, que nessa noite, Jesus disse assim, ó: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz o quê? A perdição, e muitos estão andando por ela. Então Deus está falando comigo e com você: se nós quiser chegar no céu, nós temos que trilhar o caminho apertado. Na lei de Deus tem não pode. Eu quero, mas eu não posso. Eu não posso. A Bíblia diz que o espírito, ele está pronto, mas a carne é? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o que é que Jesus manda nós fazer, irmãos? Vigiar. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. A Bíblia diz aqui também, ó: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobo devorador. Porque pelos seus frutos conhecereis. Porventura colhe uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos. Está vendo aí, irmãos? Então,
Não tem como eu dizer que sirvo a Deus e sirvo o mundo. Não tem como, irmãos. De uma cisterna vai sair água doce ou então água amarga. Então por isso que Deus, Ele não aceita nós, um pé na igreja e um pé no mundo. Nós temos que lutar, irmão, para ser fiel ao Senhor. É fácil? Não é fácil. Mas se nós quiser chegar no céu, nós temos que renunciar. Nós temos que dar bons frutos. Nós temos que dar bons exemplos. É fácil? Não é. Mas nós temos que lutar para ser fiel. Porque pelo contrário, irmãos, seremos reprovados pelo Senhor. E a Bíblia diz que Jesus, Ele é a porta. Olha só. Jesus, Ele é a porta. E para nós chegar a Deus, nós temos que entrar nessa porta. A porta é estreita. Muitos dizem assim, olha, eu não dou conta de ficar na igreja Deus é Amor, porque a doutrina lá é pesada. Não, irmãos. O fardo de Jesus é leve. O crente, a crente que é liberta pelo Senhor, ele não acha difícil. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus ajuda ele. Quantas pessoas dizem assim, eu não sei como que as crentes conseguem usar esses roupão comprido. Eu não consigo. Alguém diz assim, olha, eu não consigo dormir de roupa. Falta de libertação. Se tem algum crente, alguma pessoa aqui, que você dorme sem roupa, vigia, cuidado. A Bíblia diz para nós guardar as nossas vestes, para não andar nu. Porque o ladrão, que a Bíblia diz que é Jesus Cristo, ele vai chegar na hora em que nós não estiver pensando. Você já parou para pensar, se você estiver dormindo nu e chegar um ladrão na sua casa, como é que você vai receber esse ladrão? Você vai sair correndo, irmão, tem que sair até correndo na rua. Amém? É difícil, irmão. Tem que vigiar. A Bíblia diz, vigiai, vigiai, para não cair em tentação. É pecado dormir sem roupa? É pecado, irmão. Nem dentro de casa não pode ficar durante o dia, quando irá à noite. Você já parou para pensar quantas pessoas estão dormindo seminu, de repente, irmãos, dá um infarto lá? O homem, a mulher, o filho, já parou para pensar, irmão? A pessoa infarta de uma hora para outra, aí de repente o povo chega lá, aquele apavoro, não tem como, né, irmão? Fica difícil ficar vestindo roupa de gente morta, né, irmão? É difícil. Tem que vigiar, vigiar, vigiar para não cair em tentação, amém? Glória a Jesus. Isso tudo, irmãos, Jesus ensina nós a ser fiel a Ele. Não pode ficar sem camisa. Tá calor, tá, irmãos? Tá calor, quando tá calor, mas não pode andar nu, porque a Bíblia diz, irmãos, que nós temos que guardar as nossas vestes. Nós temos que guardar as nossas vestes, para não andar nu, porque nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar, amém? Você já parou para pensar, irmãos? Tem gente que na hora do calor, né, tira a roupa, fica pelado. Você já parou para pensar, se você não converter, se nós não converter, o lago de fogo, porque a Bíblia diz, irmãos, que além do inferno tem um lago de fogo. Você já parou para pensar? Aqui o Naí faz muito calor, irmãos. Mas já parou para pensar, se nós não receber a salvação, nós ir lá para o lago de fogo, irmãos, aquele lagão de fogo, amém? A Bíblia diz que é onde o bicho não morre e o fogo nunca apaga. Não vamos pensar só na bondade aqui, irmãos, de tomar um ar fresco. Não, vamos vigiar. Amém? Tem que vigiar. Amém? Bate palmas bem forte para Jesus. Porque a árvore, irmãos, a árvore, glória a Jesus, não pode, irmão. Se nós assumimos que nós é filho de Deus, servo de Deus, nós temos que andar como Jesus pediu. Porque o nome de crente hoje, irmãos, está difícil. Crente compra e não paga.
Se tem alguém aqui nessa noite que você compra e não paga, vigia, vigia. Crente devedor não vai morar no céu. Quem sabia? Se você dever 5 centavos, você tem que pagar. Se a pessoa não te perdoar, você tem que pagar os 5 centavos. Não é seu? Ou 5 centavos não é dinheiro? É dinheiro, irmão, tá vendo? É dinheiro? Aí, tá vendo, irmãos? Compra e não paga, irmãos. Aí por causa, irmãos, por causa de muitos crentes rebeldes, todos os crentes tomam nome. Quem sabia disso? Porque muitos não vigiam, irmãos. Vai o crente fiel lá, né? Negociar uma dívida. Ele fala, não, me vende, por favor. Eu sou servo. Você é o quê? Você é crente? Sou. Ih, não, vou vender para você não. É assim, irmãos. Então, não tem como uma árvore boa produzir esse tanto de fruto, irmãos. Tem que dar uma coisa só. Pelo contrário, seremos reprovados pelo Senhor. Comprar e não pagar é pecado. Quem está devendo nessa noite, faz um concerto com Deus e pede a Deus a prosperidade. Fala, Deus, eu quero que o Senhor me dê a prosperidade, que eu tenho que pagar o que eu devo. Irmãos, tem que pagar o que deve. Não é assim, Charlene? Tem que pagar o que deve. Não é só quem está na presença do Senhor, não, irmãos. Porque hoje as pessoas matam por causa de 5 reais, irmãos, lá no mundo. Quem sabia, diga glória a Deus. É 5, é menos de 10. Então vamos tomar muito cuidado, irmãos, para nós que estamos trilhando o caminho do Senhor. O caminho é apertado, o caminho tem renúncia, o caminho não pode. Jesus, ele dá a doutrina para nós, irmãos. A Bíblia diz, não é necessário, não é por obrigação, mas se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Me segue. Glória a Jesus, glória a Deus. Quantas pessoas escandalizando, irmãos. Misericórdia. Quantas pessoas, irmãos, e o pior que hoje, nada fica escondido. Hoje em dia é difícil, é poucas coisas que ficam escondidas, irmãos. Que esse negócio de internet, WhatsApp, a pessoa está lá, né? De repente a pessoa filma lá, irmãos. Irmã Keila sabe, todo mundo sabe aqui. Não é assim, irmão Jovino? Irmão Jovino também sabe. Irmão Jovino não tem telefone que filma, mas ele sabe que é assim, irmãos. E a Bíblia diz, irmãos, que se nós escandalizar aquele que está lá no mundo, você está vendo lá, está lá no altar pregando, está lá no altar pregando, mas eu vi fazendo isso, fazendo aquilo. A pessoa fala, eu não vou na igreja mais, porque fulano está pregando, mas não vive o que prega. É doutrina, irmãos, para nós. Isso é muito perigoso. A irmã vai lá na frente, está cantando, louvando a Deus, está pegando fogo, mas quando sai da porta para fora, irmãos, o sangue de Jesus tem poder na vida desse crente. O sangue de Jesus tem poder, irmãos, parece um mundano. Principalmente nós, irmãos, que temos a doutrina do Senhor aqui na Igreja de Deus e Amor, vamos tomar muito cuidado, irmãos. Porque a nossa igreja, a igreja pentecostal Deus de Amor, é vista como uma igreja apostólica, como uma igreja de doutrina, irmãos. Quem sabia disso? Quem sabia? A igreja de Deus de Amor é considerada uma igreja abençoada por Deus, uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Irmã Leila, mas você está pregando o quê? É Davi Miranda? O que é? Irmãos, tudo que o missionário Davi Miranda ensinou para nós, vamos obedecer. Vamos obedecer, irmãos. Amém? Porque se nós obedecer, nós vamos morar no céu. Porque a Bíblia diz que o caminho é estreito, é apertado, irmãos. É apertado, é cheio de espinhos, irmãos. Se você desviar, você fura. Então vamos seguir em frente. Sabe por quê, irmãos? Olha só, para nós resumir. A Bíblia diz assim, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Falar de Deus todo mundo pode falar, até o macumbeiro fala. Porque o macumbeiro muitas das vezes, quando ele chega lá, fala, vou invocar o nome de Deus aqui. Vou invocar o nome de Deus.
Todo mundo fala de Deus, irmãos. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Aí tem uma vírgula assim, ó. Olha só. Tem uma vírgula no versículo 21, diz assim, ó. Nem todo que me diz, ó, Jesus falando. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E a vontade de Deus, irmãos, é que nós seja fiel. Amém? Que nós larga, a Bíblia diz assim, ó, não ameis o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o que acontece com essa pessoa? O amor de Deus não está nele. Ai, irmã Leila, mas eu tenho comunhão com Deus, o negócio é Deus. Não, mas se não obedecer a palavra, não tem nada de Deus não, irmãos. Nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino do céu. Se você ama o mundo, infelizmente o amor de Deus não está em você. Se você não vai para a festa, mas quando escuta, né, o baticão do forró, né, batendo. Ai, se eu não fosse crente, eu estava lá. É melhor que vai. Ah, se eu não fosse crente, eu usava uma sainha curtinha. Ah, se eu não fosse crente, eu fazia isso. Ah, se eu não fosse crente, eu fazia aquilo. Cuidado. Porque a Bíblia diz que quem manda em nós é quem, irmão? É o nosso coração. Amém? A Bíblia diz que muitas das vezes, nem por nós praticar, até por nós pensar, nós já estamos pecando contra Deus. Então vamos tomar muito cuidado, irmãos, vamos vigiar. Eu já vi muita gente falando, ah, se eu não fosse crente, eu estava lá no parque de exposição. Ah, se eu não fosse crente, eu fazia isso. É crente, irmãos, que está com dois pensamentos. E para Deus, irmãos, é sim, sim ou não, não. O que passa disso é do diabo. É? Com Deus, irmãos, ó, Deus não precisa de nós. Quem sabia disso? Deus não precisa de nós, irmão. Nós precisamos dele para morar no céu. Nós precisamos de Jesus para morar no céu. Nós precisamos obedecer ele para nós chegar no céu, irmãos. Porque se nós não obedecer ele, nós não ficar amigo dele, a Bíblia diz, sereis meus discípulos se fizer o que eu mando. Se guardar a doutrina, perseverar na oração, no jejum, na comunhão, esse é meu amigo, amigo do meu Pai, somos uma família. É, irmãos, certo dia, preste atenção, a Bíblia diz que Jesus estava numa casa em reunião. A Bíblia diz que os discípulos chegou e diz assim, olha Jesus, seus irmãos e sua mãe estão lá fora querendo falar com você, vai lá atender eles. O que Jesus falou, irmãos? Minha mãe, meus irmãos, é aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, irmãos, não tem como nós ser amigo de Jesus se não fazer o que ele pede. Não tem como, irmãos. Eu amo a Deus, irmã Leila, eu amo a Deus, mas não quer renunciar, não quer abandonar o pecado, você não ama a Deus. Não ama. O amor de Jesus Cristo está dentro do seu coração dizendo, Jesus, pelo Senhor eu abandono tudo, eu quero morar no céu, eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero. E eu tenho certeza que todos que estão aqui nessa noite, você tem um desejo de morar no céu. Então, irmãos, vamos renunciar. Porque não tem ninguém bobo, não. Até as crianças, a partir do momento que elas pegam um tamaninho, elas sabem o que é certo e o que é errado. Amém? É? Vou fazer isso aqui. Minha mãe não pode saber. Por que minha mãe não pode saber? Porque está errado. Eu estou fazendo isso, mas o pastor não pode saber. Está errado, cuidado. Mas Deus está em todo lugar. A Bíblia diz que Deus está em todo lugar, contemplando o bom, contemplando o ruim, porque a Bíblia diz que o juízo de Deus vai vir sobre a terra. E a Bíblia diz, sabe o quê? Não erreis. Não é. Deus não deixa escarnecer. Tudo que nós plantar, nós recolher, irmão. Você já parou para pensar? A pessoa que aprontou tanto antes de vir para a igreja, depois que ele está na igreja, ele sofre a consequência. Deus liberta ele, Deus transforma ele, mas ele passa por dificuldade.
Então a Bíblia diz, não errei, ó, nem os adúlteros, nem as prostitutas, nem os avarentos. Todas as qualidades, os afeminados, tudo. Jesus diz, não erre, não erre. Deus não deixa escarnecer. Ah, mas fulano já era para ter pagado, irmã Leila. Não, tudo tem o tempo certo de nós colher. Então vamos tomar muito cuidado, irmãos, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu. Agora, para nós resumir, a Bíblia diz assim que muitos naquele dia vai dizer assim, Senhor, eu preguei a palavra, eu ensinei na igreja, eu era pastor, eu era evangelista, Senhor. Multidões de pessoas vinham atrás de mim para me colocar a mão sobre os enfermos, ser curado. Os endemoniados, Senhor, era só bater a mão na cabeça, né? Que tem gente que fica poderoso, né, irmãos? Quando bate a mão na cabeça da pessoa assim, né? O demônio cai por terra e fica maravilhado assim, é Deus, é o poder de Deus, oh glória a Deus. Mas se tiver em pecado, no último dia vai ficar. Quem sabia, diga glória a Deus. Em teu nome eu expulsei o demônio, eu profetizei, eu falei língua estranha, eu pegava fogo, todo mundo acreditava em mim, Senhor. O Senhor disse, não, eu não te conheço. Mas por que o Senhor não me conhece, Jesus? Eu era um pastor, eu era um pregador, todo mundo me amava. A Bíblia diz que Jesus vai falar abertamente. Jesus vai dizer abertamente, eu nunca te conheci, aparta de mim, todos que praticam a iniquidade. Iniquidade é pecado. Então se você sabe o que é pecado, e nós continua fazendo, nós vamos ficar de fora. Apartai-vos de mim todos que praticam a iniquidade. Até que eu fiz, até que eu cantei, até que eu era esforçado na igreja, eu era uma benção, né? Todo mundo falava, a irmã é uma benção. Só que às escondidas, aonde ninguém via, só Deus via. Porque Davi falou, Senhor, se eu entrar lá no fundo do mar, o Senhor vai me ver lá. De Deus não adianta nós correr e esconder. Eu vou ficar em tal lugar, eu vou para tal cidade, vou aprontar lá. Ninguém vai ficar sabendo, vai sim. Deus está olhando para todo mundo. Amém? Glória a Jesus. Quem entendeu a palavra, diga glória a Deus. Quem crê que você vai morar no céu, diga glória a Deus. Ser fiel até a morte, irmão Otávio. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. No livro de Apocalipse diz, ser fiel até a morte. E eu vou te dar a coroa da vida. Não pode parar no meio do caminho, não, irmãos. A luta está grande, irmão? A luta está grande, irmão? Tá? Mas não pode parar. Ser fiel até a morte. Está doente? Vai para a igreja. Se Jesus quiser curar, ele cura. Se não quiser, também ele leva. O importante é o quê? Ser fiel. Está passando luta com a esposa, com o esposo. Está passando luta com os filhos? Ser fiel até a morte. Porque Jesus nós não pode abandonar, não, irmãos. Nós não podemos abandonar Jesus, não, irmãos. Nós não podemos abandonar Jesus, não. Em meia luta, em meia prova, nós não podemos abandonar Jesus. Porque se nós largar Jesus, irmão, nós vamos perecer. Amém? Glória a Jesus. Que Deus abençoe a todos, amém? E que o Espírito Santo de Deus fala mais forte em cada coração. Mas quem crê que pela misericórdia do Senhor, o Senhor vai te levar para o céu, diga glória a Deus. Diga bem forte, meu Deus, me dá força para ser fiel até a morte. Diga, meu Deus, me ajuda nessa jornada. Amém. Glória a Jesus, glória a Deus. Deus abençoe a todos, amém. Eu senti do nosso irmão 10, glória a Jesus. Se Deus revelar, né? Ele passa as revelações e já termina o culto nessa noite, dá os recados, amém.